Domingo ministrei sobre o Dia dos Pais e falei sobre bênção, então estou transitando sacerdócio para a autoridade e quero explicar hoje o culto sobre a autoridade. Posso ouvir um amém? Eu sei que falar de autoridade para alguns dá aquele desespero, aquele frio na barriga, tá mais numa geração em que fala que todo mundo é rebelde, né? Fala de autoridade, né? Dá aquele... Mas a autoridade é algo de Deus. Eu quero explicar esses princípios. Hoje, principalmente, um dos autores que saiu essa série de ministrações foi quando eu comprei um livro, uns 12 anos atrás, ou mais, chama Power and Principles of Authority, que é de um doutor em teologia que chama Miles Monroe. Ele é das Bahamas, o senhor já recolheu ele, mas ele deixou mais de 100 livros escritos. Então eu gosto muito dos livros dele, já estudei diversos, né? E eu lendo esse livro dele, eu comecei a preparar essa série de ministrações. Então eu ministro sobre autoridade desde que a gente estava lá na Cedro, né? Então faz muitos anos, todo ano eu faço um pouquinho, eu falo sobre autoridade. E esse ano eu vou trazer, claro, os mesmos princípios, mas algumas coisas mais novas em nome de Jesus. Amém, amados? Então vamos lá, por favor. Eu falei no domingo sobre bênção de Deus. O que Hebreus fala? A carta aos Hebreus diz que, vamos lá, lê o texto comigo, Hebreus 7,7 diz, evidentemente, que o inferior é abençoado pelo... Então quem pode me abençoar é só quem tem autoridade sobre a minha vida. Ou quem tem uma autoridade dada por um ser superior que pode interferir. Por isso que só o sacerdote podia abençoar. Você nunca vai ver na Bíblia um filho abençoando o pai. O filho faz igual os meus, graças a Deus, eu não sei se vocês já me ouviram pregar, mas eles falam assim, Deus abençoa o meu pai. Eles sabem que eles não têm o poder de me abençoar. Eu tenho o poder de abençoá-los. Inclusive Isaac, uma das orações que ele faz 95% das vezes é, Deus abençoa o meu pai, que ele pregue bem. Então acho que ele fica preocupado com a minha pregação. Se ele olha e fala, esse monte de gente, tomara que meu pai não dê ruim. Né? Tomara que ele pregue mais. Ele é meu intercessor, poderoso. Ele sempre não, mas 95% das vezes ele ora isso. Que meu pai pregue bem. Né? Então, mas eles sabem que eles não podem me abençoar, porque eles não têm autoridade. Mas talvez eu não seja muito maior que eles de tamanho. Né? Mas como eu vim antes deles, eu como pai tenho o poder de abençoar. Assim como a minha esposa tem o poder de abençoar os filhos e assim por diante. Amém, amados? E nós, quem estava no Dia dos Pais aqui? Foi muito legal, né? Os pais orando pelos filhos, abençoando, recebendo a bênção. Sempre uma alegria, graças a Deus. Então, isso nós já entendemos. Então, quem pode me abençoar? Quem tem autoridade. Ou quem é maior. Carta aos Hebreus fala de 4 anos de história escrita dos judeus, de toda a Bíblia, de toda a Torá, dizendo que, evidentemente, ou com todas as evidências, sem nenhuma dúvida, o menor é abençoado pelo maior ou pelo superior. Amém, amados? Então, quem tem autoridade, abençoa. E hoje eu quero explicar o princípio de autoridade um pouquinho mais a fundo. Vocês estão comigo? Onde a gente vai a palavra hoje? Nós vamos aplicar da seguinte forma. Eu vou entender que eu preciso me colocar debaixo de autoridade, porque toda autoridade é instituída por Deus. As ruins para corrigir-nos, as boas para que nós possamos viver bem. Amém, amados? Mas Deus que institui as autoridades, Ele está acima de tudo. O mundo acha que está governando, mas Deus está no controle de tudo. Né? Então, nós vamos entender e aplicar, sabendo, e eu vou mostrar os benefícios de se colocar debaixo de autoridade. Ao mesmo tempo, eu também vou compartilhar com vocês para aqueles que exercem a autoridade. Quem pode dizer amém? Para que você seja tudo aquilo que eu estou colocando como autoridade é. Ok? E não ande no padrão do mundo, de dominar, de usurpar. É muito pelo contrário que uma autoridade deve fazer. E eu vou compartilhar aqui 4 coisas rápidas, né? Vou compartilhar 2 leis de autoridade bíblicas e 4 princípios de aplicação rápidos para a nossa vida. Posso ouvir um amém? Então vamos lá. Deuteronômio 5,16 diz, honra teu pai e tua, como o Senhor teu Deus, para que... e te vá bem na terra que o Senhor Deus te dá. Então, como é que eu recebo a bênção, ou como é que eu recebo as coisas da parte no mundo espiritual? Eu recebo através da honra. Honra é o caminho que eu estabeleço para receber das coisas espirituais. Como assim, pastor? Já vou te explicar. O que significa honrar? Atribuir maior valor a. Isso é honrar, resumidamente. Né? Então, o que está dizendo? Honra o teu pai e tua mãe. Ou seja, de todas as pessoas... atribui maior valor às palavras, às atitudes, às coisas do teu pai e da tua. E o que acontece quando eu faço isso? Eu recebo daquilo que eles me deram. Meus pais me deram o que, primordialmente? Vida. Então eu recebo o que deles? Vida. Eu obedeço a palavra do Senhor, tudo me vai bem.
Amém? Deixa eu exemplificar com outra parte bíblica aqui, só para vocês... Estou conseguindo me fazer entender? Sim ou não? Então, a Bíblia fala, honra o Senhor com os teus bens, com as primícias da tua renda, e se encherão de trigo os teus celeiros, transbordarão os seus lagares. Então, quando eu trago uma porção da primícia, da primeira colheita que eu tenho, e ao invés de eu pegar para eu comer, de eu dar para alguém, eu estou atribuindo maior valor a Deus, e eu levo no altar, o que acontece? Eu estou me conectando a esse princípio de honra para receber de Deus. Então, eu não vou viver mais do meu plantio e colheita exclusivamente, mas eu vou viver da bênção de... Consegui me fazer entender? Então, honrar é um modo de receber. Eu já fiz também palavras sobre honra explicando. Se você separa um dia para vir para a igreja, ou dois, fala para quem está do seu lado, eu venho até 2 cultos, irmão. Né? Então, se eu separo um dia para estar na palavra de Deus, eu estou confiando em Deus, eu estou honrando, eu estou confiando mais no meu braço, ou estou confiando mais em Deus? Em Deus. Se eu honro outras coisas, você vai receber daquilo que Ele tem para te dar. Se você vem e honra a Deus, você vai receber daquilo que Deus tem para te dar. Se você honra o seu trabalho, e não estou dizendo que você não deve honrar o seu trabalho, mas se ele é a primazia de todas as coisas, você vai receber de tudo que o trabalho te dá. Teu trabalho te dá finanças, você vai ter recurso, sim ou não? Vai ter recurso, mas teu trabalho dá recurso limitado, não é infinito. É ou não é verdade? Só que teu trabalho te dá estresse também ou não? Vai receber. Teu trabalho te dá preocupação ou não? Vai receber. Teu trabalho te dá mais trabalho ou não? É isso que você vai receber. Amém? Consegui me fazer entender, sim ou não? Se eu honro uma banda, uma coisa, de tudo que ela tem no campo espiritual, dos pactos que ela tem, das coisas que ela tem, seja com quem for, eu também vou receber daquilo. Consegui me fazer entender de honra? Sim? Então, ok, vamos para a autoridade agora. Vai, próximo. Só para fechar o abençoado. Então, primeira lei de autoridade é a lei da ordem. O que quer dizer isso, pastor? Se algo vem antes de mim, tem autoridade sobre a minha vida. E se eu venho antes de alguém, eu também tenho autoridade sobre ele. Eu vou explicar biblicamente e bem rápido isso, tá? Vamos ler o texto lá de Gênesis. Vai, Gênesis 1:11 diz, e disse, Deus falou para a terra, o que ele falou? Produza. O que mais? E árvores frutíferas, que deem frutos, segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra, e assim se fez. Então, ok, deixa eu explicar aqui, ó. Se algo vem antes que eu, ele tem autoridade sobre mim. Aqui a terra, depois produziu ervas, árvores. Quem veio primeiro, a terra ou as árvores? A terra. Então a terra tem autoridade sobre as árvores? Sim ou não? Sim, tem autoridade sobre as árvores. Se eu tirar a árvore da terra, a árvore morre. Se a terra acontece alguma coisa com ela, não. Não, a terra continua a terra. 2 princípios. Entendemos essa lei? Então, biblicamente, tudo que vem antes de mim tem autoridade sobre... Ok, Deus estabeleceu dia, noite, verão, inverno. Tem autoridade sobre o homem, sim ou não? Vem antes ou depois? Antes. Tem autoridade sobre o homem, sim ou não? Claro que tem. Você pode falar, não, amanhã não quero que seja dia. Daqui 10, 11 horas, o que está acontecendo? O sol está nascendo. Não adianta você falar, não quero, repreendo. Vai nascer. Depois de 12, 13 horas, o que vai acontecer? Vai se pôr. E eu tenho que me ajustar ao ciclo disso. Sim ou não? Sim, se eu não me ajusto, se eu saio da ordem, o que acontece? Vou ficar acordado a noite inteira e vou dormir de dia. Você vai aguentar alguns dias, depois começa a ficar doente, depois começa a não repor hormonalmente e o tempo vai falar com o seu corpo. As estações vão chegar. Consegui me fazer entender? Então, 2 coisas importantes sobre a autoridade. Por quê, pastor? Vamos lá. Ordem. Consegui me fazer entender de ordem? Primeira coisa sobre ordem. Vamos lá. Por favor. Então... Repita comigo lá o texto de Gênesis 1:11. E disse, produza a terra relva, ervas que deem semente e árvores frutíferas que deem fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nele sobre a terra e assim se... A ordem, quando você respeita esse princípio de ordem se colocando debaixo de autoridade, você tem a possibilidade, a permissão de florescer e de produzir. Se eu não respeito, eu não vou ter isso. Como assim, pastor? Posso explicar? Sim ou não? Então, vou pegar exemplos simples da nossa vida. Por lógica, no padrão de Deus, como é que é o modo que a gente constitui uma família? Eu constituo uma família assim, ó. Eu deixo meu pai e minha mãe, me caso com a minha esposa, os dois se juntam, se tornam uma só carne. Não é isso, amados? E depois tem filhos, sim ou não? Então, a ordem das coisas é, o marido deixa a mãe e o pai, se une à sua mulher, os dois têm relação, estão casados debaixo de uma aliança, depois tem
filhos. Sim ou não? Então qual que é a ordem? O casamento vem antes dos filhos. Amém? O que acontece quando eu quebro essa ordem? Acontece o seguinte, irmãos, então tá lá um menino, é jovem, mora lá na casa dele com o pai dele, tá lá a menina, mora lá com a mãe dela, com a avó, com todo mundo, tiveram um filho. O que vai acontecer com a criança que vai nascer? Ela vai nascer? Vai nascer. Só que ela vai ter cerceada algumas coisas do seu florescer. Por quê? Porque o ambiente mais saudável para o ser humano crescer, seja homem, seja mulher, é com um pai e uma mãe, onde tem o exemplo dos dois, a força dos dois, de que ele vai buscar, do que ele vai almejar, do que ele vai desejar, né, ser um homem da mãe, e do que ele vai ser do pai, e assim por diante, no contrário. Conseguiu me fazer entender, sim ou não? Se eu quebro essa ordem, o que vai acontecer? O florescimento já fica comprometido, e a produtividade dessa pessoa também fica comprometida. Se eu não vivi num ambiente que tinha o casamento, que tinha as coisas, estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Se eu quebro a ordem das coisas, o que acontece, pastor? Impede o meu florescimento e a minha produtividade. Se você pensar em agricultura, isso é muito comum. Se eu tirar daquele ambiente, vai dar ruim. Conseguiu me fazer entender? Trazendo para uma outra posição. Se você exerce autoridade sobre alguém, você tem que ser um ambiente que permite que a pessoa floresça e produza. Amém? Para quem é pai ou mãe? Quem é pai ou mãe? Levanta a mão. Meu Deus, muita gente da igreja. Tem que trazer mais jovens. Jovens, vem para cá para eu me motivar mais. A igreja está ficando velha. Vou pregar para cá. Então, quando vocês forem pai e mãe, igual um monte daqui, levanta a mão quem é pai e mãe aí. Igual aquele povo ali, ó, o que vocês têm que fazer para com as pessoas? Ou, por exemplo, a Rafaela está ali. Quantos anos você tem, Rafaela? 11 anos. E a sua irmã tem quantos anos? 9, a Rebeca. Quem veio antes? A Rafaela com 11 ou a Rebeca? A Rafaela. Então, o que você tem que ser para a Rebeca? Você tem que ser um ambiente de quê? De que permita que ela possa e também produzir. Posso ouvir um amém? Porque na Bíblia é assim, quem vem antes. A Bíblia orienta assim, ó, eu como pastor tenho 45 anos, vamos pegar a carta de Paulo a Timóteo, amém, amados? Está falando com Timóteo que é mais jovem, Paulo era mais velho, ele falou, ó Timóteo, quando você for corrigir, quem tem mais de 45 anos? A irmã, vou deixar que seria minha esposa, mas o irmão, se eu fosse corrigir o irmão, eu não posso fazer da mesma forma como eu corrijo um jovem. Amém, amados? Eu tenho que ter respeito, eu tenho que tratá-lo como pai, eu tenho que ser brando no falar, diferente de quando eu vou corrigir uma pessoa mais nova. Por quê? Ele nasceu antes dessa terra, então ele tem mais. Autoridade de vida do que eu. Pode ser que ele não tenha na palavra, pode ser que ele precise ser corrigido, e a palavra é acima de todas as coisas. Por isso que ela pode ser usada por qualquer um para correção. Quem pode dizer amém? Amém, amados? Porque a palavra tem toda a autoridade. Eu aconselhava casais sem ter filhos. Aí como é que eu aconselhava? A maioria, embora eu tinha um líder de casais que era o mais velho da igreja que a gente tinha na época, o Moisés e a Raquel, mas eu falava de acordo com a palavra, porque a palavra vem antes de tudo. Então, consegui me fazer entender, sim ou não? Amém? Então nós, quando nos colocamos debaixo de autoridade, temos a capacidade de florescer e de produzir. Amém? Pastor, meu chefe é ruim, é terrível. Deixa eu te falar, faz tudo certinho, faz da melhor forma possível que vai dar boa. Eu gosto de um exemplo que o pastor Luciano contava, faz tempo que eu não vejo ele contar isso, que ele fala assim, que o chefe dele, ele trabalhava lá no lugar e o chefe falou, se me ligarem, fala que eu não tô. Daí ele, chefe, eu não vou falar isso não, eu não minto, tal. O chefe ignorou, ligaram para ele, ele pegou o telefone, quero falar com fulano, ele mandou falar que ele não está. Acho que ele não pode atender, não quer atender. Aí o chefe vai lá e fala assim, né? Que absurdo, rapaz, você vai ser mandado embora por causa disso, tal. Ótimo, você mandado embora. Só põe lá no meu currículo. Mandado embora porque não mente. Que alguém vai querer contratar. É ou não é verdade? Sim ou não? Então, quando eu me comporto, por quê, pastor? Embora o meu chefe seja uma autoridade sobre a minha vida, quem é a autoridade maior? Quem veio primeiro? Você fala Deus, tá? Quem veio primeiro? Deus. E a própria palavra de Deus, que tem o poder criativo e que fez tudo. Então ela tem toda a autoridade. Consegui me fazer entender? Então quando eu sou plantado em um lugar que anda de acordo com os princípios de Deus, por isso que a Bíblia fala que os ministérios da igreja, apostólico, profético, evangelístico, pastor, mestre, não é para mandar na igreja. É para quê? Para equipar os
santos para quê? Para a obra do florescer, produzir. Quem pode dizer glória a Deus? Então, quando eu estou na igreja, no reino dos céus mesmo, eu não estou num lugar onde eu sou cerceado das minhas coisas, mas pelo contrário, eu tenho a capacidade de florescer e de produzir. Graças a Deus. E aqui nós não somos uma religião. Amém? Fazemos parte do reino dos céus. É uma alegria ver. Eu estava saindo ali no outro culto, aí as mães tirando as crianças do infantil chorando. É uma alegria, porque a criança quer ficar ali no pula-pula. Né? Daí eles ficam com uma cara assim, eu já nem falo nada. Graças a Deus, essa é a alegria. Os meus são a mesma coisa. As brigas que temos em casa é meus filhos querendo ficar na igreja, para brincar. Mas não tem pelo menos quer ficar na igreja. É ou não é verdade? Né? Tem uns que às vezes, não, e na igreja eu não vou. Não seja assim, amém, amados? Fale, ok, vamos seguir. Conseguiu me fazer entender? Próximo, mais uma de ordem. Olha que interessante, Gênesis 1:11. E disse, produz a terra ervas e árvores que deem, segundo a sua, cuja semente esteja nele, sobre a ordem me traz estrutura, e a ordem me traz limites. Como assim, pastor? A semente ela só vai produzir na terra, se jogar ela na água, e fez separação entre a água e a terra seca, e disse terra, produza. O que você está querendo dizer, pastor? A ordem me permite, graças a Deus, ter limites. Amém, amados? Se eu não nasci num ambiente que há ordem, eu não tenho limites. A ordem também me dá estrutura. Se eu nasci num ambiente em que tem homem e mulher, pai e mãe, e a relação saudável e estável, e eu sou uma criança cheia com a natureza carnal florescendo, porque o potencial de pecado está desde uma criança até um adulto. Amém, amados? Até que aceite Jesus, a natureza maligna está ali. A gente quebra, repreende, abençoa, mas depois ele vai ter que se arrepender e, amém? E por conta própria, a natureza maligna está ali. Você não precisa ensinar uma criança a fazer mal, ou precisa? Não, mas o bem tem que ensinar. Por que você está dizendo isso? Então, uma criança que nasce num ambiente em que não tem ordem, vamos pegar o exemplo, não tem pai e mãe. Aí chega uma hora que ela não sabe como tratar, se é uma menina, ela não sabe como tratar a mãe. Por quê? Porque não tem um pai que dá o limite, que fala que os dois são autoridade, que concorda, e uma hora vai achar que é amigo, vai achar que é o mesmo com o pai. E daí começa a ficar sem limites. Uma própria esposa num ambiente assim que não consegue dar, que não tem a autoridade ali presente, ela não floresce. Me perdoe. Mas eu já vi mãe que ficou sem a estrutura, sem a autoridade, e daqui a pouco, nos mesmos erros que ela cometeu, nas mesmas coisas que ela fez, tá mãe e filha na balada lá. E achando bonito e reproduzindo igual Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Ordem me permite limitações benéficas. De quê? De que eu possa produzir. Que a minha semente possa cair num lugar bom. Vocês estão comigo, amados? Ordem me dá estrutura. Vamos pegar o mesmo exemplo do casamento. Podemos ou não? Sim ou não? Se tem ordem, se está feito, se eu nasci num ambiente... Vamos pegar o exemplo lá que eu falei. O menino engravidou a menina, né? Agora, como é que vai ficar esse bebê? Quem vai criar? A mãe ou a avó? Ou as 3 gerações que já moram na casa? Por quê, pastor? Porque se provavelmente aconteceu, pode não acontecer, mas em muitas vezes o que acontece é que a própria, por não haver estrutura, o próprio cenário se reproduziu. Está conseguindo fazer entender, sim ou não? A autoridade nos dá limites e nos dá estrutura. Glórias a Deus por isso. Eu sei aonde eu vou fazer as coisas, como é que eu vou andar, como é que as coisas... Consegui me fazer entender de verdade, sim ou não? Jovens, eu consegui me fazer entender? De verdade mesmo? Que o que ensinam vocês é a ser rebelde. Não. A gente respeita, a gente está debaixo do que Deus falar. É a melhor coisa para te dar os limites que são saudáveis para você. Estrutura. Pastor, por que eu... Como cidade sem muros, assim é um homem que não domina a si mesmo. Não tem limites. E aí é atacado por tudo, por todas as coisas, por todas as situações. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Né? Se não há ordem nas coisas, em como elas foram feitas, no que elas são estabelecidas, vai me dar um problema em diversas áreas. Se eu sou autoridade, então eu tenho que determinar os limites. Do que, pastor? De onde você consegue produzir. Se você jogada, não é limitação no sentido de podar,
Até porque podar poderia usar o texto, que até o último texto desse culto fala disso, que é aquele que Deus ama, Deus. Quem ama Ele, quem produz fruto, Deus faz o quê? Poda. Para quê? Para que produza mais frutos. Então ele fala, ó, como se fosse, vamos pegar o exemplo natural aqui, sim ou não? Da terra e da semente. É Deus falando assim, ó, planta aqui, planta aqui, planta aqui, planta aqui, planta aqui. Agora você chegou, você já está no limite. Agora eu vou plantar na água. Deus fala, não, corta, volta. Conseguiu fazer entender, sim ou não? Para isso é o limite, para que você possa produzir mais. Você vai exercitando, você vai melhorando, você vai praticando. Posso ouvir um amém? Né? Eu comentei no outro culto e a gente tem algo, pelo modo como as nossas autoridades exercem função sobre nós, principalmente na nossa cultura, é muito difícil confiar em autoridade. É terrível. Quando fala que alguém está em posição de autoridade, a gente já pensa que está roubando, está sendo corrupto. É ou não é verdade? Tem essa coisa ruim, a gente não gosta de autoridade, eu tenho medo de autoridade. Eu brinco, eu lembro quando eu comecei essa série, que quando eu comecei a dirigir, eu me lembro que por causa do cenário que eu vivia, tinha muita corrupção, muitas coisas que eu já tinha visto assim. Então, eu passava perto de um posto policial, meu coração acelerava. Mas eu pensava, mas não tem, meu carro está tudo certo, tudo legal, mas por que meu coração acelera? Um medo de coisas, estão conseguindo fazer entender, sim ou não? Então, nós não podemos ter isso com autoridade. Por quê, pastor? Porque a Bíblia fala que Jesus tem toda a autoridade nos céus e E ele passou para quem? Para a igreja. Então, se a igreja não soubesse se comportar como autoridade, de ser um lugar que vai permitir que as pessoas floresçam, produzam, tenham limites e tenham estrutura, quem pode dizer amém? Eu deixo de ser aquilo que eu deveria ser como autoridade. Eu não tenho que tirar, eu tenho que oferecer. Amém? É o que a autoridade faz, permite florescer, permite que as coisas aconteçam. Esteja num lugar onde isso acontece na sua vida. Amém, amados? Em nome de Jesus. Né? Vai, próximo. Vamos lá. A segunda lei de autoridade é a lei da Gênese. O que significa isso, pastor? Se eu vim de alguém ou de aquilo tem autoridade sobre mim? Em que exemplo, pastor? Vamos exemplificar. Meus filhos, um tem 9, outro tem 7. Tem muita gente mais velha que eles. Sim ou não? Sim. Mas essas pessoas têm autoridade sobre eles? Por idade, tem. A Fer, por exemplo, já ajudou a gente a cuidar dos nossos filhos. Era um pouquinho mais velha. A Fer já tem 20 anos. Tem 20 anos, né? 10, 11 anos mais velha. Ajudou a cuidar dos nossos filhos. Tinha autoridade. Mas quem tem mais autoridade? Eu e a pastora, porque eles vieram de nós. Conseguiu me fazer entender? Sim ou não? Então, se eu vim de algo, é óbvio que anterior à primeira lei nunca se invalida, é disso, mas se eu vim de alguém, aquela pessoa tem autoridade sobre mim. Por isso que Deus fala, honra teu pai e tua mãe, que foi quem Deus designou que você nascesse, e você vai prolongar os seus dias na terra. Amém, amados? Se eu vim de alguém, eles têm autoridade sobre mim. Conseguiu me fazer entender? Sim ou não? O homem veio da onde? Você fala do pó da terra. O homem veio da onde? Pó da terra. O homem vive na água ou não? O homem vive na água ou não? Não vive na água. Ele pode pegar um barco, mas onde ele vive? Terra seca. Do que ele depende para comer das coisas? Está onde as coisas? Na terra seca. A terra tem autoridade sobre o homem. É ou não é verdade? Então, ok. 2 coisas sobre Gênesis, então. 2 princípios. Pode passar lá, por favor. Então, olha lá. Ó. Primeira coisa sobre Gênesis. Pode ficar. Não, pode deixar isso. Aí mesmo. Eu trabalho com nesse slide só. Gênesis 1:20. Lê comigo, vai. E disse também Deus. E voem as aves sobre a terra, sobre o firmamento dos... Primeira coisa sobre aqui, ó. Ele fala sobre povoar, sobre aumentar, sobre reproduzir. Então, quando eu me coloco debaixo da autoridade que me gerou, eu tenho o potencial reprodutivo. Amém? Porque se eu me coloco debaixo da autoridade, meus pais me geraram e eles estão num casamento, numa forma estável, vou usar sempre esse exemplo. Amém, amados? Para a gente ficar, até para eu não alongar assim, mas se eu estou dentro de um casamento, qual é a possibilidade dos meus filhos fazerem igual? Toda. Ou muito maior do que qualquer outra coisa. Por quê? Porque eu estou dentro de um lugar onde eu vou florescer daquele modo, onde eu vou produzir daquele modo, onde eu vou ter uma limitação dentro daquilo, de entender que é aquilo que se faz, eu vou poder ter minha capacidade de reprodução muito parecida. Se eu não vivi, amados, daquela autoridade, eu quase nunca tenho a possibilidade de reproduzir. O problema da maioria das pessoas que vivem numa mentalidade que é de escassez, ou numa mentalidade que não é de Deus, ou de todas as outras coisas que a gente vê ideológica hoje, sabe qual que é o problema? É que eles reproduzem a mesma
coisa. Por quê, pastor? Porque eles vieram daquilo e nunca viram algo diferente. Eu sempre falo quando eu prego série Cativeiros, né, impérios, que qual que é o problema de você nascer num império? Qual que é o problema de ser, né, qual que é o problema dos impérios? Não é ser levado cativo. Ser levado cativo pode te castrar, mas você tem a ideia de como as coisas funcionavam. O pior é você nascer no cativeiro. Se você nasce num ambiente onde droga é normal, onde bebida é normal, onde não tem relacionamento é normal. Vocês estão aqui comigo, amados? Onde tudo aquilo é normal e não é nocivo, não é visto de forma estranha, por mais que no início do seu ser, porque você tem também um tanto da natureza de Deus, se ache estranho ou se sinta mal, depois você acostuma. E o que você vai fazer? Você vai reproduzir? Igual, porque só foi aquilo que eu vi. Se teu pai era agressivo, gritava e outras coisas, e etc., na hora do punch mesmo, você vai fazer a mesma coisa na hora de reproduzir. Estou conseguindo fazer entender, sim ou não? Sim ou não? Então, a autoridade, a lei da Gênesis, fala de quem eu vim. Qual que é a importância de eu, quando eu vou gerar algo ou gerar alguém, que eu possa gerar, dando a possibilidade que aquilo se reproduza de forma benéfica. Amém, amados? E nesse princípio também, morrer na cruz para Jesus foi um dia. Ressuscitar foi 3. Amém? Falar sobre o reino dos céus depois de ressuscitado para comprovar que ele tinha vencido a morte foram mais quantos? 40. Discipular foi 3 anos e meio. Fazer com que alguns saíssem dele. Amém, amados? Para reproduzir, que pudessem morrer por ele, que pudesse pregar o evangelho, e por isso nós escutamos a palavra. Contaram a história, fizeram, morreram. Quem pode dizer glória a Deus por isso? Consegui me fazer entender, sim ou não? O potencial que existe da autoridade de reproduzir é maravilhoso. E o de Jesus, já vou emendar para a próxima parte de reprodução, que é o que, pastor? Não só reproduzir, mas reproduzir além da capacidade normal. Posso usar um exemplo aqui dentro dos ministérios? Sim ou não? Sim, amados? Estão comigo? Agora eu vou para cá, ó. Leia aqui comigo. Veja uma característica diferente. Os seres da terra, eles reproduzem numa determinada proporção. Os seres da água reproduzem peixe, reproduzem muito mais. É ou não é verdade? Peixes fazem um salto um monte de ovo, aí o outro, né, é assexuado até, poliniza tudo, poliniza não, né? Fertiliza tudo, nasce 2 peixes, 50, 60, 100, não é assim? De enxames, não é assim que acontece? Sim ou não? Sim. Você não sabe? É, tá? E diz também Deus, povoem-se de enxames de seres viventes. Por que você está falando isso, pastor? Eu quero falar do potencial que existe aumentado de reprodução quando eu me coloco debaixo da autoridade que tem a minha gênese. Deixa eu explicar de uma forma prática que é muito fácil de entender. Posso? Se o meu ministério é mais, por exemplo, ó, qual é o, se eu fosse me definir e pensar, eu sou muito evangelista, é o meu DNA, gosto de ganhar vida, gosto de gente. Amém, amados? Mas nas minhas atribuições ministeriais, de ofício que o Senhor me dá, uma é muito clara. O que eu gosto de fazer quando a gente vem num culto? O que eu gosto de fazer? Ensinar, eu sou professor de formação. Então, por exemplo, então vamos pensar em Gênesis, sim ou não? Quem tem autoridade sobre mim? Existe uma autoridade de Jesus, mestre, sobre a minha vida. E existe pessoas que têm o mesmo dom de mestre em outros lugares, sim ou não? Então, o que acontece? Quando eu vou e assisto uma pregação de um cara que dá um ensino, amado, dentro de mim, eu pego um papel e em uma pregação que o cara dá ensino, porque nós temos a mesma gênese de autoridade, conseguindo fazer entender, sim ou não? Eu também sou daquela natureza de autoridade, quando eu escuto um cara desse pregar, eu faço 20 palavras. Porque o potencial de reprodução é aumentado. Consegui me fazer entender, sim ou não? Sim, quando eu escuto um profeta, legal, eu gosto de ver o profeta, mas ele prega, fala uma coisa aqui, fala uma coisa que não tem nada a ver lá, né, fala uma palavra de conhecimento para lá, eu gosto de mover, eu gosto de ver as coisas, mas dali eu tiro uma palavra. Beleza, isso aqui foi bíblico. E 90% das vezes, meu Deus do céu, né, meu coração já se fecha, que eles inventam umas coisas, fico olhando assim, ai Jesus, me ajude. Me ajuda a tirar o julgamento.
Né? E eu não estou dizendo, não estou ignorando, eu amo o profético, mas eu consegui me fazer entender? Agora, quem é profético, irmão, meu Deus do céu, vem um cara aqui, faz aquele reverduço, eu não estou dizendo, eu gosto de bagunça também, tem meus momentos proféticos, meus momentos de profecia, mas eu digo, o cara que é tudo, aí quem é mais profético, é isso, até que enfim, ainda bem que veio essa pessoa. Estava cansado de tanto aprender, né? Aprender é bom, Jesus ensinava, ministrava e operava, o primeiro ministério reconhecido de Jesus foi o de Rabi, amém, amados? Eu não sou contra a pregação, eu prego, mas eu sempre, como aqui é a igreja, posso ouvir um amém, amados? É a igreja, é a minha família. A gente tem que, por quê, pastor? Porque quando eu ensino, você pode vir no outro dia aprender algo. Isso eu sei, isso eu aprendi, a gente pode edificar. Se fosse só pregação, talvez a igreja seria bem mais cheia, porque pregação resolve o problema de todo mundo agora. Só que depois volta para sua casa. Aí pergunta, o que pregou? Não sei. Mas eu fiquei feliz. Ótimo. Mas você vai voltar lá para ficar feliz. Ótimo. Beleza? Ou você pode aprender a ter autonomia. Quando você aprende, você faz sozinho. Paulo fala assim, ó, a gente tem que chegar num nível de maturidade em que eu não preciso te dar o peito para você. Literalmente ele fala, vocês estão igual bebê, eu estou tendo que pegar vocês no colo e amamentar aqui. Eu não quero uma igreja assim, quero uma igreja que amadureça. Que ore, que saiba as coisas. Quem pode dizer amém? Né? Amadurecer a igreja, é isso que a gente tem que fazer. Para isso serve o ministério o ofício. Mas eu consegui me fazer entender em termos de reprodução. Então, quando é algo que gosta, muda. Meus filhos gostam de futebol. Quando eu pergunto o que eles gostam de assistir vídeo, de futebol, fica vendo informação de futebol, fica vendo por quê? Porque para eles, dentro da natureza que eles têm, pelo menos do que eles entendem nesse momento, é isso que vai fazer as coisas. Consegui me fazer entender? Então me coloco debaixo daquela autoridade. Ache as autoridades que têm o potencial de te fazer alargar. Quem pode dizer amém? Alargar, conectar com aquilo. Eu consegui me fazer entender de verdade nisso ou não? Então, é claro, pastor, eu entendo isso e vale reforçar. Quem mais agregou coisa na minha vida, foram pessoas que eram diferentes de mim. Porque elas me mostraram uma perspectiva ou colocaram algo em mim que eu não tinha como ministros. Amém, amados? Mas, quem mais me edifica é quem tem a minha natureza ou a minha gênese. Consegui me fazer entender disso? É muito normal que a nossa igreja, característica da nossa igreja, vai ser pessoa que gosta de aprender. É ou não é verdade? Claro, e tem os momentos proféticos, tem os eventos, não estou dizendo dessas coisas. Eu até acho que Deus me fez assim porque eu sou muito intenso, irmãos. Se eu fosse um cara profético, eu ia ficar gritando, profetizando que nem um louco aqui 2 horas. Ninguém nem ia aguentar. Esses dias eu perguntei para uma irmã da nossa igreja que não é a língua materna dela, português, né? Daí eu perguntei para ela, ela fala inglês, espanhol. Hoje eu perguntei, você entende tudo que eu falo no culto? Dela, quando o pastor se empolga, não. Falei, meu Deus, Samanta, mas você já está aqui há 5 anos. Dela me olhou com a cara assim, eu falei, acho que nem quem fala português de língua mãe entende quando eu me empolgo. Então, né, nem eu vou me empolgar dessas coisas. Quando eu acho alguém que é da minha natureza e eu recebo daquilo, parece que me enche mais e o meu potencial de reprodução aumenta. Quem já percebeu isso? Sabe aquela coisa que mexe o bebê dentro de mim? Então é isso que eu quero, isso que eu vou, né? E assim. Amém? Vamos colocar de pé? Última. Pastor, por que você falou todas essas coisas? Quem tem mais autoridade do que tudo? Você fala a palavra. Quem tem mais autoridade do que tudo? A palavra. Quem quer florescer? Ok, uns homens ficam meio assim, florescer é coisa de florzinha, pastor. Não. Vou produzir mesmo. Tudo bem, mas você entendeu o que eu quis dizer. Florescer, produzir. Amém, amados? Reproduzir, encher, todas as proporções, ter limites, ter estrutura. Todos os dias nós vamos ter a oportunidade de sair debaixo da autoridade da palavra de Deus e fazer o que a gente quiser. Foi o que Adão e Eva fizeram? Eles brigaram com Deus? Eles mentiram? Eles roubaram? Eles mataram? Eles desobedeceram o quê? A palavra. E o que tem mais autoridade? A palavra, irmãos. Como é que foi a sequência dos filhos deles? Você viu a história e todas as coisas, como é que foi? É o que eu estou falando. Quando a autoridade quebra em algo, a reprodução acontece. Amém, amados? Eles trouxeram morte por eles mesmos. O que aconteceu no próximo ciclo dos filhos? Um filho já matou?
Jesus nos chama e nos pede para que nós possamos dar frutos. Amém? Como é que eu vou me dar fruto? Ele começa o texto falando assim, ó, se eles estiverem em mim, assim como eu estou no Pai, ligados à videira verdadeira, eles vão frutificar muito. Que isso seja uma realidade para nós sempre, em nome de Jesus. Amém, igreja? Se coloque debaixo da autoridade de Deus. E é o que eu sempre falei, a palavra. No dia que o pastor não pregar a palavra, seja o primeiro a falar, vamos embora. Amém? Contanto que você me responda com a palavra. Posso ouvir amém? Né? Que hoje tem uns bonitão que me vem toda hora com conversa, e eu sou sempre aberto para conversa. Mas eu falo, você está pegando coisa do YouTube, irmão, você quer falar coisa, né, de Instagram? Não. A Bíblia é pela Bíblia. No dia que eu não pregar a Bíblia explicada pela Bíblia, aí você vai embora mesmo. Melhor que você vá. Porque daí eu não vou ter autoridade nenhuma, vou estar te manipulando, não é isso que eu faço. Né? Esses dias veio um me falar uns negócios, amém. Eu falei, jovem, dele, não, mas você tem que ver que não sei o quê, porque eu acho que tal autor da Bíblia não, peraí. Você, com 20 anos, acha que um livro escrito e que o autor escrito aqui, que tem 2/3 do Novo Testamento, não é muito de Deus? Então, nós não podemos conversar. Com você eu não tenho como avançar na conversa. Por quê, pastor? Porque a Bíblia é pela Bíblia, crendo que ela é inspirada por Deus. Amém? Dito isso, quero orar por uma coisa importante, principalmente para todos nós que somos jovens, até eu me incluir. Características dessa igreja, vai ser galera que gosta de aprender, porque o pastor gosta de ensinar, as pessoas vão ser bonitas porque a pastora é bonita. Né? Então é uma vantagem estar aqui nessa igreja até. Né? Vamos orar por rebelião. O que é rebelião, pastor? É não querer se colocar debaixo de autoridade. Ninguém manda em mim, ninguém faz não sei o que, meu pai não manda em mim, por isso que você não tem limite, por isso que você não tem estrutura. É o que diz a palavra aqui, ó. Vocês estão comigo, amados? Ou às vezes por isso, amados, que tem gente que não consegue produzir, que chega num ambiente de trabalho, num lugar em que o seu chefe não é o papai ou a mamãe, e que você vai ter que produzir. Se você não produzir, o que acontece? Você é mandado embora, que você recebe para produzir. Mas nunca consegue ficar naquele, pastor, mas eu vou obedecer, meu chefe é tirando as coisas. Se você obedece àquela autoridade, você está respeitando a autoridade que está acima dela. E quem vai ser o seu juiz? Deus. Ó, José foi tratado injustamente por todo um país, por toda uma dinâmica do Egito. Depois, o que aconteceu? Sempre fala, amados, coisa mais linda de José de autoridade. Ele se colocou debaixo de todas as autoridades. E ainda, sendo subjugado como escravo do Egito, o melhor na casa de Potifar. Sendo subjugado e levado injustamente para a prisão, o administrador da prisão, limitado a não fazer nada, a ficar preso. Depois que Deus honra a autoridade, dá para ele a autoridade, o faraó fala assim, a maior autoridade do lugar fala, ninguém levanta o pé do chão se José não falar. Estou conseguindo fazer entender? Vamos assumir a autoridade, não ficar aquém de autoridade em nome de Jesus? Antes da gente orar uma outra oração, eu quero fazer porque eu quero que essa fique gravada. Amém, amados? Vou subir aqui por causa da luz. Se você puder abaixar sua cabeça e fechar seus olhos, eu quero orar por uma coisa bem importante, tá? Se a autoridade para você é uma coisa que parece ruim, se quando o pastor fala autoridade, a gente sempre pensa em alguém que vai me oprimir, alguém que vai me machucar, alguém que vai me ferir, porque às vezes a gente não teve uma autoridade que era assim, de amor, como Deus é amor. Se isso é um desafio para você e às vezes isso mexe com você, quero orar. Vamos orar, amados? Eu sei que às vezes a gente não tem tantos exemplos na nossa cultura de autoridade, mas Deus é a maior autoridade, Jesus foi a maior autoridade, serviu, entregou sua vida, não há amor maior que esse. Então se você tem questões com a autoridade, eu não vou te chamar aqui à frente, mas eu quero te convidar a fazer uma oração comigo. Se você puder, onde você está, levantar sua mão, vamos orar juntos? Todos de cabeça baixa? Vamos orar? Pai, eu te peço na autoridade do nome de Jesus, que o Senhor venha trazer esse princípio espiritual, Pai, que é o que o Senhor tirou das mãos de Satanás, a autoridade na terra, porque o Senhor já tinha autoridade nos céus e ela nos foi dada como igreja. Eu quebro todo espírito de rebelião, todas as coisas que foram colocadas erradas na nossa mente, no nosso coração. Eu quebro toda ação de autoridades que não permitiu florescer, toda autoridade que limitou a produção dos teus filhos, trazendo medo, trazendo vergonha, trazendo condenação. Eu também tiro, ó Pai, em nome de Jesus, toda autoridade
autoridade que não deu limites e deixou as pessoas se perderem, ficarem inseguras, caírem nos seus próprios enganos e também não tiveram estrutura. Na autoridade do nome santo de Jesus, nós quebramos tudo isso. Eu também declaro produtividade, ligação à videira verdadeira, conectados à autoridade de Jesus, para que eles possam produzir frutos e frutos que permaneçam. Que o Senhor faça aquilo que ninguém pode fazer na vida dos teus filhos e que o Senhor traga uma transformação poderosa sobre as nossas vidas, sobre as nossas casas, sobre essa cidade, sobre esse estado e sobre essa nação, em nome de Jesus. E quem